Vamos para mais um Papo Cabeça. Hoje vamos estar aqui com a Júlia Sofentini. Vamos falar um pouco sobre otorrinolaringologia, apneia do sono, sobre vida fitness, entre outras coisas. Oi, Júlia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Júlia é uma pessoa muito especial por mim, né? Todo mundo sabe que me vê no Instagram e com ela, né? Olá, tudo bom? É muito prazeroso estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma coisa que a gente conversa muito, né? Mas eu não tenho muito hábito de falar com as câmeras e falar assim na rede social, né? Só com o paciente mesmo ou com amigos próximos. Então tá sendo novo para mim também. Então, Júlia, vamos começar logo a perguntar uma coisa. Todo mundo tem dúvida, né? O que que o otorrino cuida? O otorrino cuida de gripe? Todo mundo fala assim, tô gripado, vou no otorrino. O otorrino cuida de gripe? O que o otorrino cuida? Então, eu sou meio suspeita para falar do otorrino, né? Porque eu amo, sou apaixonada. Mas o otorrino é uma especialidade bem legal porque é muito abrangente, né? Então, é uma área que você pode cuidar em todas as idades, desde o recém-nascido até o adolescente, o idoso, então isso é bem legal. Mas a gente cuida de doenças inflamatórias do nariz, da garganta, do ouvido, de algumas outras doenças, enfim, relacionadas à reabilitação auditiva, né? O paciente que evolui com uma perda auditiva por algum motivo. E hoje em dia também na prevenção, né? Todo mundo quer envelhecer com saúde, então a gente orienta em relação à qualidade do sono, à respiração, o quanto é importante a respiração nasal, o quanto é importante a audição, até para a cognição e manter interação até durante no final da vida, né? Enfim, então é bem abrangente mesmo e é bem legal. Então, ela falou aí, ó, o otorrino cuida desde a criança, né, do recém-nascido até o idoso, audição, obstrução nasal, qualidade de vida, né? Mas você, qual é a área da otorrino que você mais gosta? Então, hoje em dia o que eu mais gosto assim é a medicina do sono e a parte de rinologia. Então, claro, eu atendo otorrino geral, mas o que eu mais faço mesmo é a parte de rinologia, doenças do nariz, doenças dos seios paranasais. Então, o paciente que tem uma sinusite crônica, que tem uma rinite, que tem obstrução nasal, e a parte de medicina do sono, que assim, eu adoro. E é o paciente que dorme mal, né? Então, ele pode ter, por exemplo, só um ronco, que atrapalha por uma questão social importante. Ou, por exemplo, um quadro mais grave, uma apneia do sono, paradas da respiração durante a noite. E aí tem todo um prejuízo, né, durante o dia e afeta diretamente na qualidade de vida. Então, ela falou uma coisa de rinologia, né? As pessoas às vezes não sabem. E rinologia são as doenças do nariz. Seria o famoso nariz entupido que o pessoal fala É, por nariz aí? entupido. Nariz entupido, paciente roncador, quem fica sempre com a boca aberta. Gente, na academia a gente vê muito isso, né? A pessoa lá fazendo força, fazendo exercício físico e com a boca aberta, buscando ar pela boca, né? Porque o nariz não tá dando conta. Então, não é normal a pessoa que fala assim, meu nariz sempre foi entupido e eu vivo com a vida com o nariz entupido. Isso é normal? Não, isso não é normal. Respirar pelo nariz é o normal, mas as pessoas se adaptam à respiração oral. Então, nunca é normal. Então, independente da sua idade, se você respira predominantemente pela boca, tá errado. Isso independente se ser durante o sono, durante o dia, sempre tem que respirar pelo nariz. Sempre pelo nariz. E isso é bem curioso porque os pacientes se adaptam, né? Então, várias vezes eu pergunto: você respira bem? Assim, na consulta a gente faz um exame físico e na grande maioria das vezes a gente faz uma endoscopia nasal, que é colocar uma ótica, uma câmerazinha por dentro do nariz. E assim, quando eu vejo, eu bato o olho e falo: meu Deus, eu acho que essa pessoa não respira bem. E ela fala: não, eu respiro bem, enfim. E aí, alguns desses pacientes, né, eles começam a prestar mais atenção depois de uma consulta inicial, né? Vão refletindo, vendo, prestando atenção, né? Eu falo: preste atenção no seu sono, pede para a pessoa que dorme com você reparar, enfim, durante o exercício físico. E eles começam a perceber que talvez eu não respire tão bem assim.
E alguns casos são cirúrgicos. E eu costumo, assim, é muito, muito comum a gente operar um paciente e depois ele falar, nossa, tá vindo tanto ar e realmente eu não respirava. Eu tô achando até estranho tanto ar que tá passando pelo meu nariz. É. E a pessoa consegue descobrir isso antes, assim, que eu não respiro, assim, será que eu respiro... Eu respiro bem pelo nariz? Médio. Eu acho que eu respiro bem pelo nariz. Mas a pessoa consegue, assim, fazer uma avaliação, descobrir assim, será que eu respiro bem pelo nariz ou não? Existe algum exame que eu possa fazer para descobrir isso? Então, a gente, assim, quando a gente fala em respiração nasal, isso também é, assim, muito subjetivo, né? A grande maioria das pessoas tem alguma alteração anatômica e se isso não der nenhum prejuízo, tudo bem. Se ela respirar bem, assim, a gente não trata o exame, né? Mas uma avaliação clínica mesmo, ele prestar atenção, assim, durante o dia, como é que ele fica, se ele respira mais pelo nariz, ou se ele fica muito com a boca aberta, se ele acorda com a boca seca, ressecada, se, por exemplo, ele sente mesmo falta de ar, dificuldade do ar passar pelo nariz. E a gente, assim, a gente faz uma avaliação, né? É difícil o paciente fazer uma avaliação da anatomia dele. Até porque o paciente correlaciona muito com a parte da estética nasal. E às vezes você tem um nariz super lindo esteticamente, bem retinho e por dentro é muito obstruído. E também o oposto, às vezes você tem um paciente que tem um nariz com alguma alteração, né, uma laterorrenia, um nariz mais torto, assim, esteticamente, visualmente, e assim, por dentro tá ok, tem uma boa passagem de ar. Então, acho que o melhor é a pessoa prestar, assim, atenção e pedir uma avaliação, assim, de um profissional. E nessas pessoas que respiram mal pelo nariz, né? Respiram mais pela boca, né? Me parece que é mais comum ter isso em países assim que são mais frios, climas mais frios, por conta das rinites, etc. Isso é uma verdade? Depende do local, é pior? Depende, né? Sem medicina é quase sempre assim, depende. A gente tem algumas condições que estão, sim, relacionadas à alteração de umidade, a lugares mais frios. Por exemplo, a rinite, né? Você pensando numa rinite, a rinite mais comum, que é a inflamação do nariz, é infecciosa. Então, a gente sabe que tem uma sazonalidade. A gente tem mais vírus, mais infecções de via aérea superior naqueles meses mais frios. Pensando aqui no nosso cotidiano, maio, né? Agosto. Então, esse período de outono, inverno, realmente tem maior frequência dessas infecções e mais quadros de resfriados, gripes, enfim, otites. Mas também tem uma questão da rinite alérgica, que pode ter relação também com essa alteração de umidade, ambientes mais fechados, então maior acúmulo de ácaros, de alérgenos, então isso realmente pode acontecer nesses meses mais frios. E, principalmente a gente ficar em lugar mais fechado, né, pouco ventilado. E, por fim, porque é muito, muito grande, muito extensa, mas uma rinite irritativa, né? Às vezes, alterações de temperatura, o paciente pode abrir um quadro de rinite, ter obstrução nasal, coriza, espirro, não necessariamente por um mecanismo alérgico, mas é aquele paciente que mudou o tempo e sentiu algum tipo de alteração, ou então um paciente que entrou em contato com odor muito forte, né? Substância química, cloro, material de limpeza. Então, assim, são vários mecanismos. Então, por isso que depende. Então, na verdade, pelo que você falou aí, né? De certa forma, os climas mais frios, ambientes fechados, propiciam a ter uma resposta, digamos, inflamatória maior no nariz. Com certeza, com certeza. O que não tem evidência científica e que as pessoas também falam muito é essa questão do tá chovendo muito, então peguei chuva e fiquei resfriada, fiquei com uma sinusite. Realmente isso a gente não tem evidência científica de que vai andar descalço e vai pegar chuva e vai evoluir com
com uma sinusite, com um quadro infeccioso. Isso aí E as pessoas que têm rinite têm mais chance de ter sinusite? Sim, isso pode acontecer sim, porque a gente fala que a via aérea é unida, né? Então, você tem um nariz cronicamente inflamado por um mecanismo alérgico ou não, existem vários mecanismos, mas é bem comum a associação, né? Você tem uma inflamação do nariz e dos seios paranasais. Por isso que o nome, na realidade, é rinocinusite. Você tem toda uma inflamação do nariz que isso se estende. Aí, se você perguntar, Júlia, qual que é a diferença de um paciente que tem só rinite e um paciente que tem uma sinusite também? Aí, assim, o quadro é um pouquinho maior. É um paciente que vai ter também muita queixa de dor facial, pressão facial, às vezes alteração de olfato, diminuição ou até abolição do olfato, uma secreção constante, né, independente de estar na crise ou não. E claro que é o fator comum de todos eles a obstrução nasal, o nariz entupido. E aquelas pessoas, hoje em dia acho que tá até melhor isso daí, né? Aquelas pessoas que andavam no bolso com Neossoro, né? Para desentupir o nariz. Isso pode? Gente, isso não pode. Ainda existe muito, a gente ainda pega muito, muito no dia a dia. O Neossoro é um deles, né? O descongestionante nasal, a gente tem alguns no mercado. Até na farmácia, né? Eles vendem, fazem promoção de Neossoro. Mas a gente não indica descongestionante tópico nasal, exceto em alguns casos muito específicos. Eu só passo assim, para pacientes que eu tenho muita confiança, porque é muito fácil perder a mão e aquilo virar um vício de fato. O descongestionante nasal, ele realmente, quem já usou, eu já usei, melhora a respiração no momento que você aplica. Ele faz um efeito vasoconstrictor, então ele murcha esses vasinhos, então realmente murcha a mucosa nasal por dentro e você tem uma percepção, né, de que o ar está entrando, então realmente ajuda. Só que quando você usa por um período prolongado, mais do que 5 a 7 dias, você começa já a ter uma tolerância, né? E uma dependência. Ou seja, você vai precisar de doses cada vez maiores, uma frequência cada vez maior, para ter aquele efeito inicial. E aí você vai começar a criar o que a gente chama de rinite medicamentosa. Mais uma rinite aí no pacote. Ou seja, você fica dependente da medicação. Você usa, ele faz aquele efeito de desobstrução, passa um tempinho que você utilizou e esses vasinhos, eles vão se dilatar novamente. Então, o seu nariz vai inchar novamente e vai ficar obstruído de novo. Então, a gente fala que é um efeito rebote. Aí, o que a pessoa faz? Coloca mais medicação. E isso vira um ciclo vicioso, né? O nariz desobstrui, ela usa medicação, ele volta, ela usa de novo. Então, assim, tem pessoas que usam o Neossoro, né? A Frim, Naridrim, tem várias vezes durante o dia e ficam realmente dependentes. E essa dependência seria pelo fato de que o nariz vai dilatar, como você fazia aquele... Quando passar o efeito da medicação, ele vai dilatar de novo. Às vezes até pior do que antes, né? Do que da maneira como o nariz estava inicialmente quando a pessoa começou a utilizar aquela medicação. E aí, sim, outro ponto, tem um efeito cardiovascular importante, ele é absorvido, então... Até pensando de uma maneira sistêmica, né, numa pessoa de uma forma integral, tem um risco cardiovascular bem alto, então a gente não indica por tempo prolongado. Ah, Julia, eu tô muito mal, tô com uma sinusite, tô com um resfriado, meu nariz não tá passando nada. Posso usar? Pode, 3 a 5 dias. Só naquela fase aguda e depois você suspende. Mas você falou agora desse risco cardiovascular, né, com o uso desses... descongestionantes nasais, né? Existe alguma categoria de paciente, né, que não pode usar? Por exemplo, se eu já tivesse tido uma obstrução coronariana, um infarto, um ataque cardíaco, é proibido a pessoa usar isso? Não é que seja proibido, né? É uma droga. Então, se você usar
com cautela, se tiver muita necessidade mesmo. E o que eu falei, num período curto, 3 dias, 5 dias no máximo, misturando, assim, não teria grandes problemas. Eu realmente não contraindicaria assim logo de cara. Mas hoje em dia a gente tem tanta opção, né, terapêutica, a gente tem tantas maneiras de tratar que assim a grande maioria dos pacientes não precisam. Não é uma coisa que faz parte da minha prescrição assim de rotina. Tá. A Júlia comentou ali no começo também das coisas que ela gosta de fazer, né? Uma coisa que eu diria na moda, porque tem se falado muito hoje em dia sobre isso, sobre obesidade e apneia do sono, né? Obesidade, apneia do sono e ronco, né? Apneia do sono e ronco é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas elas coexistem. Então, o ronco, o que é o ronco, né? É um turbilhonamento de ar, é uma resistência mesmo à entrada daquele ar. Quando você está dormindo, eu tento explicar de uma maneira simples. Você está dormindo, você está mais relaxado, o ar encontra uma resistência e ao invés dele passar a simplesmente fluir, ele gera aquele turbilhonamento e você faz aquele ronco, aquele barulho. Isso é uma coisa que incomoda as pessoas, principalmente o parceiro, porque traz um prejuízo social, né? A pessoa tem vergonha de dormir num ambiente com outras pessoas. Enfim, a questão social chama muita atenção. Mas eu tenho alguns pacientes que falam, não, se eu dormir sozinho, eu não tô nem aí de roncar. E isso é preocupante porque se for o ronco isolado, ok, um barulho, enfim. Mas se for o ronco associado a alguma outra condição, como a apneia do sono, que além do ronco você tem uma parada da respiração, você fecha a via aérea durante o sono, aí tem já muitos prejuízos. Então, a gente sempre tem que olhar com cuidado e pesquisar, ver se é só um ronco mesmo ou se tem alguma coisa aí a mais, né? Então, na verdade, quem tem ronco não necessariamente tem apneia do sono, né? Não. São doenças diferentes. São doenças diferentes. E o que é a apneia do sono? A apneia do sono é uma parada respiratória durante a noite, que você realmente fecha a sua via aérea. Falando de uma maneira simples, você está dormindo, o ar ele passa pelo nariz, pela faringe, que é essa parte da garganta, né? E ele vai continuar para a sua parte pulmonar. Então, a gente tem um segmento que é a faringe, né? Que é essa garganta, que ele é colapsável, ou seja, ele pode colabar, fechar durante a noite. E a apneia é isso, é quando você para de respirar, porque a faringe fecha, né? A sua via aérea fecha e reduz pelo menos 90% da entrada de ar. Então, isso é diferente, né? De ter só um barulho. E aí, com isso, você tem uma queda da oxigenação, entendeu? Você tem uma queda da saturação de oxigênio e uma série de efeitos que decorrem disso. Você vai ter, por exemplo, um estado pró-inflamatório no seu corpo, aumento do risco cardiovascular. Você vai ter também toda vez que você para, né, de respirar, você tem essa apneia, você superficializa o seu sono. Então, o que isso significa? Você vai ter um sono de uma qualidade ruim e uma quantidade ruim. Um sono totalmente fragmentado, que você não consegue aprofundar e ter aquela sensação de sono reparador, de noite bem dormida. Então, nessa hipótese, né, de ter uma apneia, um ronco, etc., existe algum exame que a gente pode fazer para descobrir se tem essa apneia? Como é que a gente pode investigar isso daí? Sim, nosso exame padrão ouro é a polissonografia, que é um exame que você dorme uma noite no laboratório do sono. Isso a gente chama de polissonografia tipo 1, que é o padrão ouro, que é o melhor exame que a gente tem. Então, você dorme num laboratório do sono, tá? Você é totalmente monitorizado. Existe uma filmagem, câmera e existe um técnico que observa todo o exame. É um exame Big Brother, digamos assim. É bem isso, tipo isso.
Tipo Big Brother, você dorme, só que você dorme monitorizado. Então, a gente consegue ver a oxigenação, a posição corporal, se tem ronco. A gente consegue ver o fluxo aéreo e, principalmente, o sono, a arquitetura do sono. O que significa isso? Quando o paciente dormiu, os estágios do sono, se ele aprofundou o sono, se ele não aprofundou. Então, assim, dá muitas informações pra gente, é bem legal. E a gente consegue diferenciar isso, né? É só um ronco? Tem, de fato, uma apneia do sono? Tem uma resistência de viéria superior? O que é isso? É um paciente que ele não chega a fazer uma apneia, uma parada da respiração importante, mas ele tem, de fato, uma resistência à entrada do ar, e isso pode levar a um sono mais fragmentado, um sono de qualidade ruim. Então, assim, dá muitas informações. O paciente fica assim, nossa, preciso fazer isso, é meio chato, e realmente é chato você dormir fora de casa, mas é bem importante. E o paciente, né, a pessoa consegue entender, a gente consegue explicar e ela entender o que está acontecendo. E é por isso que é tão importante, porque o tratamento exige essa compreensão da doença, o paciente entender que aquilo não é só um ronco, uma questão social que está atrapalhando. É uma doença mesmo, que tem tratamento, a gente tem algumas opções, e que vai influenciar muito na qualidade de vida dele. E nesse exame aí, nessa polissonografia que você falou, é possível também dar o diagnóstico só do ronco? Por exemplo, não tem uma apneia, mas tem um ronco. Sim. Eu posso dizer assim, você não tem apneia, mas você tem ronco. Existe um número? Tem um roncômetro, digamos assim? Não, a gente tem no exame, na verdade, um sensor de ronco. Então, a gente consegue ver durante toda a noite a intensidade do ronco e em quais momentos que o ronco foi presente, foi mais intenso. A gente consegue até associar se o ronco foi mais predominante algum tipo de posição específica, né? Posição supina, quando ele estava de lado. Ou em algum momento, a gente tem fases do sono, né? Então, a gente tem um sono mais profundo, por exemplo, que é o sono REM. Alguns pacientes tem um grau de relaxamento maior nesse período, então pode ter mais alterações de ventilação nesse momento, mais ronco. Então, é bem legal, a gente consegue ver tudo isso. Mas aí, qual que é a diferença? Você vê que tem um númerozinho, né? Um índice de apneia e hipopneia, quantas vezes ele parou de respirar durante a noite, aquilo ali tá normal. Tá num valor que a gente considera normal, que é menos do que 5 episódios por hora. Mas tem ronco. Então, assim, tem um ronco, mas tá com a apneia normal. Tá com índice de apneia normal. Tá com índice de apneia normal. Mas tem ronco. Não tá fechando a viéria completamente. Isso já, digamos, é um preditor para que eu vá ter uma apneia ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Tipo assim, começou a roncar agora, no futuro eu vou ter apneia. Não, a gente não consegue afirmar isso. O ronco pode ser por uma questão nasal, anatômica, ele pode ter um desvio de septo, pode ser pela questão do sobrepeso, obesidade, circunferência cervical, né, que é esse pescoço mais largo, até alteração esquelética mesmo, que são fatores que a gente também encontra na apneia do sono, mas o paciente pode não ter, ele pode ter ser mais jovem, né? Ser magro. Bom, então, pode ter uma musculatura mais eficiente, né? Que mantém essa via aérea aberta durante a noite. Então, não necessariamente. Você falou uma coisa da obesidade, né? Sobrepeso, né? Quem vem antes? Obesidade, sobrepeso ou apneia? Não temos como dar essa resposta. Mas é bem comum, né? Tem a relação de sobrepeso e apneia. Muito. Isso é bem legal, porque o paciente obeso, ele tem uma chance muito grande de ter apneia do sono. A gente fala que tem 3 fatores de risco principais: obesidade, sexo masculino e idade. Então, quanto maior o ganho de peso, maior a sua idade e o sexo masculino, isso contribui sim para o desenvolvimento da apneia. Mas, por outro lado, a gente tem pacientes magros que têm apneia do sono. Então, a gente sabe, sim, que o paciente obeso tem mais chance de ter apneia, mas isso não é obrigatório. E, por outro lado, a gente sabe que a apneia leva a uma qualidade do sono ruim. Então, você tem um sono picotado, fragmentado, e você tem toda uma alteração hormonal,
que também proporciona o ganho de peso. Então, você tem alterações de hormônios que te dão saciedade e fome, isso fica desregulado. Você tem alteração da liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, alteração da liberação de testosterona. Então, o paciente apneico, ele é um paciente que tem um risco aumentado, tá, de desenvolver uma doença metabólica. Então, ele pode desenvolver obesidade, ele pode ter uma dislipidemia, um aumento do colesterol, ele pode desenvolver uma resistência insulínica, virar um paciente diabético. Então, a gente fica assim, uma coisa gerou a outra, ou é muito difícil afirmar, né? Porque a gente já pega um paciente que tem tudo, né? Ele tem obesidade, ele tem apneia, a gente não sabe exatamente afirmar com certeza o que veio antes. Mas, de fato, eles trabalham, digamos, juntos, né? Um Juntos, piorando o outro. Com certeza, muito, muito comum. Muito. Um piorando. Então, olha só, uma coisa que ela falou que é super importante. Dormir mal pode te levar à obesidade, assim como a obesidade pode te levar a dormir mal. Com então, certeza. é interessante tratar essas duas coisas. E a apneia em si, tem tratamento? Tem cura? Eu posso nunca mais ter apneia? Não posso não roncar? Por exemplo, assim, briguei com você, tô roncando. Vou tratar. É possível tratar e ficar sem ronco? É possível, mas a gente tem que avaliar de uma forma integral o que está causando aquilo, né? Pensando em apneia, que é o quadro mais grave que a gente tem. Primeiro, a gente avalia uma parte de exame físico, a questão anatômica. Tem alguma coisa anatômica que está gerando isso? Na grande maioria das vezes tem, tá? Uma alteração nasal, uma sinusite, uma hipertrofia de corneto, um desvio de septo. A gente avalia também essa região da faringe, principalmente se essa região da garganta ela é mais estreita por dentro. Se tem, por exemplo, amígdalas grandes, né? Uma redundância de mucosa, por exemplo, sobra pele por dentro, uma garganta mais flácida e um aumento da base da língua. São os principais pontos assim, anatômicos que a gente olha. Claro, mudança do estilo de vida sempre. Não fumar, tabagismo também está relacionado. Evitar também o etilismo, perder peso sempre e atividade física. E também, assim, a gente precisa do exame, do número, para a gente saber se existe apneia e qual é o grau. Então, a gente tem tratamentos diferentes dependendo do seu grau. Se o seu grau é leve, moderado, ou o seu grau é acentuado, grave, uma apneia severa. Diante disso, eu consigo oferecer um tratamento cirúrgico ou um tratamento mais conservador e o tratamento padrão ouro que a gente tem, que é o CPAP. O que é o CPAP? É uma maquininha que o paciente vai acoplar, né? Geralmente, eu indico uma máscara nasal, que é mais fácil de usar, mais confortável. E esse CPAP, essa máquina vai mandar um ar contínuo durante a noite. Então, ele vai mandar uma pressão que vai manter a sua via aérea aberta. Então, ele realmente consegue resolver completamente os episódios de apneia. Então, enfim, é uma grande gama de procedimentos, né, de tratamentos que a gente pode oferecer, não tem certo e errado. Existe uma conversa, a gente diagnosticar a doença, ver qual o grau e ver qual o tratamento que o paciente está disposto, porque precisa ser um tratamento eficaz e um tratamento que o paciente queira fazer, né? Isso é importante. Não adianta nada eu falar, olha, o CPAP é o padrão ouro, tá? Você vai viver com essa máquina, vai dormir com ela, e o paciente não usar, né? Então, não adianta. Então, tem que ser um tratamento em conjunto, né? A gente tem que orientar, dar as opções e cada caso é um caso. Então, apneia, então vamos tratar essa apneia, vamos mudar o estilo de vida. Mas ela falou em estilo de vida e eu vou perguntar aqui para a Júlia, que Júlia, quem conhece ela, quem vê ela no Instagram, vê que ela tem uma rotina de vida bem saudável, né? Vou perguntar aqui para ela, quando foi que ela mudou isso, essa rotina de vida saudável? Quando é que você mudou? Então, eu sou
muito, muito focada em atividade física. Eu amo, sou apaixonada, eu vou todos os dias. Se eu não for algum dia não praticar alguma atividade física, aí eu fico, assim, ruim de cabeça. Mas eu sempre fiz, eu acho que isso tem até uma influência também da minha família, né? Eu sempre fui uma criança ativa. Eu fiz balé, depois eu fiz handball, embora eu não seja boa com bolas. Depois entrei na academia, então comecei na academia bem novinha, com 13 anos, 14, e fazia algumas aulas, né? Aula de jump, aula de step, enfim. Então sempre mantive o exercício físico como parte da minha vida. Aí, mais ou menos, eu dei uma parada no período, assim, de preparação para o vestibular, mais ou menos de 17 anos. E aí, eu voltei de uma forma mais contínua com 18, 19. E desde então, é muito contínuo. Eu tô com 29, né? Então, são 10 anos, assim, sem parar. E nos últimos, acredito que pós-pandemia, né? Nos últimos 4 anos, de uma maneira muito mais intensa, né? Eu vou todos os dias, sem exceção, controlo muito a minha alimentação, dieta. Então, são 10 anos nessa trajetória, mas nos últimos 4 anos, de uma maneira, assim, muito certinha, né? Muito regrada. Aí todo mundo pergunta, mas como é que você consegue? Gente, não é nunca da noite pro dia, são 10 anos. Então, hoje em dia, Júlia, você vai todos os dias? Sim. Vou cansada, vou disposta, vou de qualquer forma. Assim, faz parte do meu dia como faz parte o trabalho. Mas nem sempre foi assim, né? Foi uma escala, foi uma coisa progressiva. E o mais difícil que é a dieta, né? A dieta também. Você não come açúcar nunca? Muito raro, você vê. Assim. Eu realmente não como. Também, assim, são 10 anos nisso. Então, se hoje em dia eu consigo... Porque não foi um período muito grande de adaptação, enfim, são muitas abdicações, não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, principalmente assim, quando a gente não é atleta, quando a gente não vive para atividade física, né, para performance, a gente tem outra vida. A gente, por exemplo, tem uma vida de centro cirúrgico, uma vida de consultório, dá fome, dá vontade de beliscar, então assim, é muito difícil. Muitas vezes tem a questão de privação de sono que atrapalha, mas é aquilo, é você colocar um objetivo e vai ser difícil, vai, mas a gente tem que colocar a meta e tentar seguir, né, ao máximo, cumprir aquilo. Então é possível ser médico, ter uma vida de trabalho, etc., e fazer exercício físico diariamente? Você já fez hoje? Já. Eu já sabia dessa resposta. Olha só, é possível. Eu, por exemplo, eu sou otorrino. Foi a especialidade que eu escolhi para a vida. É uma especialidade clínico e cirúrgica, mas, em geral, o que eu faço? Eu faço consultório e eu faço cirurgias eletivas. Às vezes tem uma urgência, outra tem, mas na grande maioria das vezes eu organizo. Eu sei que é um privilégio, eu tenho o privilégio de organizar os meus horários. Então, às vezes não dá tempo. Sim. Um mapa cirúrgico muito extenso, atrasou, não vou conseguir ir na academia. Isso acontece. Mas, felizmente, isso é uma raridade. Então, eu consigo encaixar na minha rotina. Inclusive, eu mobilizo, eu monto a minha rotina já pensando nisso. Qual vai ser o horário do meu treino? Vai ser de manhã? Vou ter que acordar mais cedo para conseguir encaixar? Ou vai ser no final do dia? Então, eu organizo. Tem pessoas que não, tem pessoas que dão plantão 24 horas. Essa pessoa não vai conseguir treinar todos os dias, com certeza. Até porque você precisa dormir. Não adianta nada você também ficar 24, 48 horas acordado e forçar aquilo na academia e não dormir. Tudo aquilo que a gente conversou para a apneia também vale para privação de sono. Então, você vai ter toda uma alteração na sua liberação hormonal, enfim, você não vai otimizar aquilo. Então, você tem que tentar ajustar para ver o que funciona para sua rotina. Para mim funciona dessa forma porque, assim, eu sou muito privilegiada e eu consigo ter essa liberdade, essa flexibilidade de horários. Mas se você não conseguir, tá tudo bem também. O importante é você tentar
organizar sua rotina de uma forma a introduzir o exercício físico. Pelo menos, assim, aí varia, né, da rotina da pessoa, mas 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, é sempre uma escadinha. Você vai começar de uma forma, e aí tem que funcionar para você. E isso é bem legal porque, na verdade, o que ela quer dizer é que o exercício físico é obrigatoriamente uma parte do dia dela e não uma obrigação do dia dela. Quando ele se torna apenas uma parte do dia, eu tenho que acordar, tenho que ir no banheiro, tenho que fazer meu exercício, tenho que trabalhar. Se ele se torna uma parte do dia, acho que fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais simples, né? Muito mais fácil. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que ele fala muito isso. Muitas vezes você começa uma coisa e é muito difícil começar. Começar tudo é difícil, né? Você introduzir na sua rotina, você vai ficar mais cansado, você vai sentir dor. Mas a partir do momento que aquilo vira um hábito, é até estranho quando você não faz, né? E aí você começa a ter todos os benefícios disso. Não só o benefício estético, você se sentir bem com o que você está vendo no espelho, né? Tô com um físico legal, perdi peso ou ganhei massa magra, dependendo do seu objetivo. Mas de todo o benefício em relação à qualidade de vida. Você se sentir disposto, você ter autonomia, você ter força, você treina. Eu falo para as pessoas que eu converso sobre isso, né? Você treina hoje por você, hoje, mas também para quem você vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Então, você treina para ter autonomia, para ter longevidade, para ter uma velhice saudável. E quando chega naquela reunião de amigos, etc., e aparece aquele brigadeirinho, aquele docinho, o que fazer? Gente, eu não como. Eu não como porque eu sei que, assim, eu não sou parâmetro, eu sou restrita. Mas ele sabe, mas eu vou falar pra todo mundo por que isso é assim. Eu sou uma formiga. Eu não ligo de ficar sem comer hambúrguer, pizza, porque eu realmente gosto muito de uma salada. Hoje ele me mostrou foto da salada do Bibi. Eu adoro montar minha salada. Enfim, eu realmente gosto muito dessas coisas salgadas, né? Dessa alimentação assim mais saudável. Mas o doce é o meu ponto fraco. Eu realmente sou uma formiga. E eu acho que isso tem uma memória afetiva. Eu sempre tive uma sobremesa. Terminou o almoço, uma sobremesa. Terminou a janta, uma sobremesa. Então, o meu paladar é muito pro doce. Então, hoje em dia, eu compro várias opções de docinho fit, né? Doce sem açúcar, adoçado com sucralose, com xilitol, eritritol. Compro também whey protein, assim, com mais palatável, né? Com sabor, gostinho. Com gostinho. Aí eu faço receita e isso realmente me gera uma saciedade, uma felicidade. Eu tô muito acostumada com esse tipo de doce. E por que eu não como o brigadeiro, né? Porque eu gosto tanto que quando eu boto na minha boca, é tão palatável e derrete, é tão diferente. Olha a cara dela pra falar do brigadeiro. Gente, é igual uma droga, o açúcar é uma droga. Que eu não fico satisfeita com então eu fico com aquela vontade de quero mais e quero mais. E essa sensação é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de me sentir dependente do doce, né? Então, eu sou muito disciplinada. Então, da mesma forma que eu levo a minha profissão, a atividade física, meus compromissos, eu levo também essa questão da dieta. Então, eu penso assim, nossa, eu tomo minhas decisões. Como que eu vou ser fraca a ponto de perder para um doce, né? Então, acho que isso foi bom até para essa parte mental, sabe? De estabelecer limites, ver o que é importante para você, o que você consegue ou não fazer. Se eu não consigo controlar a minha alimentação em 24 horas, controlar o consumo de açúcar, tem alguma coisa errada. É o quê? É um escape? Eu tô tentando ter algum tipo de sensação com a comida. Então, assim, eu realmente não gosto dessa dependência. Então, hoje em dia, assim, é muito raro eu comer açúcar, comer docinho. Consigo abrir mão sem nenhum problema, contanto que eu tenho o meu docinho, meu docinho zero açúcar. Mas também tudo é uma questão de equilíbrio.
numa festa de final de ano, no Natal, no meu aniversário, fui num restaurante super especial, Michelin, uma degustação. É claro que eu vou experimentar, é claro que eu vou participar daquele momento, porque é isso, você também não... Essa parte social é muito importante. Mas é a exceção, não é a rotina. E muitas vezes, o Leonardo que me conhece, eu como docinho, eu falo, não valeu a pena. Não deu toda aquela sensação, né? Enfim. Então, acho que é um equilíbrio, mas é claro que o seu paladar vai acostumando. Então, uma pessoa que come toda hora um açúcar, um bolo, farinha, esses alimentos que têm muito gosto, esses alimentos palatáveis, cara, você fica acostumado, não tem jeito. Então, você vai oferecer uma opção, um bolinho de aveia com whey. Gente, não tem como comparar, né? Não tem como. O gosto é diferente. É diferente. O gosto é bem A diferente. maneira como o açúcar... Carameliza, enfim, é diferente. Não tem como comparar. Mas você consegue ser muito, muito feliz, meu exemplo, mudando toda a sua rotina, sabendo que não é do dia pra noite e acostumando seu paladar. Eu acho, minha experiência pessoal, que realmente vale a pena. Hoje em dia, assim, tanto pensando em saúde, quanto estética, quanto essa parte mental, né? De você ter um equilíbrio da sua vida, das suas escolhas, estabelecer metas e conseguir cumprir essas metas, eu acho que é muito satisfatório. Esse livro que eu citei, O Poder do Hábito, ele fala isso. Que no começo você começa a estabelecer esses hábitos para ter uma recompensa. A recompensa, na maioria das vezes, é a parte estética. Mas depois, o próprio fato de você cumprir aquilo já te dá o retorno. Num dia que eu acordo, eu faço meu treino, meu exercício, me alimento bem, trabalho, tenho um dia legal de cirurgia ou consultório. Chega no final do dia, só isso já me basta. Eu me sinto assim... Tô feliz, tô disposta a conseguir cumprir minhas metas naquele dia. E só isso já é muito satisfatório. E eu vou perguntar para você, assim, você tem esse ritmo de vida, né? De exercício, de academia, de trabalho. Você faz algum tipo de suplementação? Você usa alguma coisa? Então, eu uso... Eu tô perguntando isso porque muitas pessoas têm curiosidade disso e às vezes nem acreditam no que ela vai falar agora. Eu uso whey protein, tá? Que não é obrigatório, agora até fugindo um pouco da minha área, né? Entrando nessa área de endocrinologia, nutrologia, não é necessário. A gente tem que ter uma dieta balanceada e uma quantidade de macronutrientes. A proteína é um deles. Então, eu consigo atingir a minha meta de proteínas só com a alimentação normal. Eu coloco whey na minha rotina porque eu acho gostoso. Eu faço iogurte com whey, eu faço bolinho, eu faço panqueca. Então, eu realmente gosto e me faz bem. Então, o whey protein é um suplemento que eu uso. Creatina. Gente, creatina acho que todo mundo deveria usar. É uma coisa que eu não abro mão. Eu utilizo todos os dias. A gente já vê... melhora, assim, não só na regeneração muscular, no ganho de massa, mas também um ganho cognitivo com a creatina. Então, deve ser usado assim, é muito seguro e eu uso, não abro mão. E aí, o resto é mais, assim, uma cereja do bolo, né? Faço, sim, ômega 3. Acho que de suplemento, hoje em dia, whey é creatina, sempre, não abro mão. Ômega 3. E vitamina D. Vitamina D é super importante. Hoje em dia a gente não consegue, né? Pegar sol direito. Quando a gente tem uma exposição solar, com muito filtro solar. Então, eu faço uma reposição, sim, de vitamina D. Claro que isso depende, né? A gente tem um controle com exames laboratoriais, enfim. Mas eu faço reposição de vitamina D também. Então, vitamina D, ômega 3, creatina e whey protein. Bem simples, né? Então, não precisa de muita coisa para você conseguir atingir o corpo. Basta ter rotina, basta fazer exercício, né? E também não adianta nada gastar rios de dinheiro em vários suplementos e não fazer o básico, que é sono,
alimentação e exercício físico. Então, a gente vê hoje em dia, né, as pessoas querem produtividade, querem produzir o tempo todo, não dormem, têm privação de sono, não conseguem ter resultado. Hoje em dia as pessoas tomam um indutor de sono para dormir Isso! e um estimulante para trabalhar, ao invés de dormir normalmente. Não, é muito. A pessoa acorda e já toma um estimulante, falando Ritalina, né, que é o metilfenidato, alguns derivados de anfetamina, Venvance, aí chega de noite, não consegue dormir, aí já introduzem uma melatonina, aí depois introduzem medicações hipnóticas sem necessidade. Então, não fazem uma higiene do sono, ou seja, usam a cama não só para dormir, trabalham na cama, ficam no celular, ficam expostos à tela, várias coisas que atrapalham, né, essa propensão ao sono. E cada vez mais a gente consegue ver uma população cada vez mais doente, dependente de medicação, de pílula mágica, de suplemento, e não faz o básico. Perfeito. E, Júlio, quais são os projetos para o ano 2025? Alguma coisa nova aí pra gente? 2025, falando profissionalmente, né? Eu pretendo... Eu acho que de exercício físico deve fazer uma maratona esse ano que vem, né? Já correu a meia? Não, corrida meia maratona tá de bom tamanho. A maratona realmente exige muito treino e mais de musculação, cardio, crossfit, corrida, né? Muita coisa, não tem como. Mas, assim, profissionalmente, continuar atendendo o consultório, principalmente nessas duas áreas que eu gosto muito, né? Que é a rinologia, fazendo as cirurgias endonasais, que eu gosto muito. E tratando esses problemas de sono. A gente nem comentou aqui, né? Mas hoje em dia a gente também faz a cirurgia robótica transoral. Isso, cirurgia robótica pro sono, é bem legal. Pro sono, é bem legal. Claro que são pacientes selecionados, mas é o que a gente tem, assim, de mais moderno, pensando em cirurgia, minimamente invasiva, muito, muito precisa, né? Rápida. Então, é bem legal. É algo que faz parte da nossa rotina. Então, manter isso, né? Oferecer mais esse tratamento para os pacientes que têm indicação. E para 2025, a gente vai começar também, eu pretendo começar também, além da otorrino, né, da otorrino geral, dessa parte funcional de respiração e sono, começar a ampliar um pouquinho os horizontes para essa parte de também estética facial, que a gente lida muito com essa região da cabeça e pescoço, né? Então, a anatomia dessa região é algo que a gente está muito familiarizado. Então, em 2025, a gente tem alguns planos aí para melhorar também a autoestima dos nossos pacientes em relação a essa parte da face. Com envelhecimento saudável, né? Com tudo isso que eu falei, sono, esporte e também uma ajudinha da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Se preparem que um combo muito legal vem para 2025. Conversei aqui com Júlia sobre otorrino, sobre exercício físico, sobre sono. Qualquer dúvida, qualquer outro questionamento, procura a gente no Instagram dela e tirar essa dúvida. Beijo. Beijo, obrigada, foi ótimo.